imigração é um fenómeno que existe desde sempre e numa variedade de circunstâncias. Tem pontos que são comuns em todo o mundo, mas não deixa de guardar particularidades de acordo com a região. Por esta complexidade, ações globais e locais têm de ser concertadas para fazer face aos desafios. Desafios esses que se colocam também a Cabo Verde, durante muito tempo país de emigração, que se tornou também país de imigração. Nesta primeira edição do Mundo Solidário de 2015, vamos lançar um olhar sobre as políticas de imigração em Cabo Verde. Se quer ficar a saber mais, vai ter que continuar aí desse lado. A imigração provoca alterações na composição da sociedade que acolhe os imigrantes e, para evitar fenómenos de marginalização que acabam por gerar instabilidade e desigualdades sociais, é preciso promover a integração. Nos últimos tempos, a imigração ganhou novas proporções no nosso país. Cabo Verde, embora não estivesse à espera deste fenómeno, tem trabalhado no sentido de criar políticas que o controlem e que fomentem a integração dos estrangeiros que escolheram o arquipélago para viver. Um trabalho que recebe nota positiva. Acompanhamos esse processo desde 2009, portanto, sentimos orgulhosos de fazer parte, porque podemos ver resultados positivos. Naquela altura não tinha Estratégia Nacional de Imigração, agora tem Políticas Nacionais de Imigração, e depois surgiu o CI, agora a Direção Geral de Imigração, portanto, Cabo Verde está de parabéns. Acho que é o único país nessa sub-região que está à frente dessa coisa. Foi criada em 2011 a Unidade de Coordenação da Imigração, que agora é a Direção-Geral de Imigração, com a função de gerir as entradas e definir a circulação em Cabo Verde. No ano seguinte, foi aprovada a Estratégia Nacional de Imigração e, em 2013, adotou-se o Plano de Ação para a implementação da estratégia. Houve todo um esforço em termos de reforço da capacidade das instituições envolvidas, sejam elas do Poder Central, instituições públicas, representantes dos sindicatos, associações patronais, ONGs, e há, de facto, uma atitude muito direcionada para as associações de imigrantes. Reforço da capacidade, seja técnica como financeiramente, para empoderamento e integração das suas comunidades. Creio que há um esforço. Este ano, por exemplo, culminou a aprovação da Lei de Estrangeiros, que já vinha sendo discutida e que é uma manifestação clara da adequação do quadro legal à nova realidade da imigração em Cabo Verde. Deverá também entrar em vigor este ano o Decreto-Lei de Regularização Extraordinária. Este que é o segundo processo do tipo. O primeiro foi em 2010. A grande questão é saber qual o impacto de tudo o que tem sido feito até agora na integração das comunidades. Um impacto que, no entanto, só poderá ser medido a partir de 3 a 5 anos. Embora a Direção-Geral de Imigração, DGI, esteja a receber feedbacks positivos do diálogo com as associações de imigrantes e também do estudo realizado. E as respostas não foram tão más, eventualmente, como nós. Pois é, 80%, estamos a falar de 80% de imigrantes, seja da nossa sub-região, seja da Ásia, da América ou da Europa, a dizerem que se sentem bem ou muito bem, não é, em Cabo Verde. E isto é francamente positivo. Mas o estudo, que visava entender o sentimento de integração dos imigrantes e a forma como percepcionam os serviços que lhes são prestados, identificou igualmente constrangimentos que preocupam a DGI, nomeadamente a discriminação, apontada por 30% dos inquiridos. Em contextos migratórios, normalmente há discriminação e estranheza pelo encontro de culturas, experiências, visões do mundo diferentes. Uma estranheza tanto por parte da sociedade de acolhimento como dos imigrantes. Por isso, é necessário haver um esforço para evitar e diminuir a discriminação. Tudo isso ao fim e ao cabo, é aceitar o outro e deixar que o outro faça parte. Mas o outro também tem que querer fazer parte, não é? De partilhar as coisas, não é somente estar cá. Nós imigramos, conhecemos a história, todos nós temos familiares lá fora e sabemos que o imigrante imigra, não é, para melhorar o seu nível de vida. Não é? Mas para as políticas públicas, para uma política nacional para a imigração, interessa que, para além disto, ele se sinta bem e faça parte da sociedade em que ele vive. E fazer parte dessa sociedade depende do imigrante, mas depende da sociedade que recebe e que deve acolher.
Palavras como manjaco ou amigo fazem com que o imigrante se sinta discriminado. Expressões utilizadas muitas vezes por uma questão de hábito, que mesmo assim não deixa de ser uma forma de preconceito. Além das sensibilizações por campanhas, palestras, spots publicitários, conferências, há uma questão de fundo a ser trabalhada: a educação. Há uma questão de fundo pedagógico, não é? Da forma como entendemos as coisas da base. E tudo é a forma como as crianças são educadas, como nós comunicamos, como nós falamos, como as notícias são veiculadas nos órgãos de comunicação social, e tudo isso é grande, não é pouca coisa, e não vamos conseguir fazer isso em 2 anos. E isto sim é algo que nós vamos ter que trabalhar a fundo, e que, como diz bem, não vamos resolver em pouco tempo, porque são linguagens criadas, mantidas e naturalizadas. Isto é mais complicado de tirar o hábito, não é? E isso é mudança de mentalidade e custa. Pela sua complexidade, para lidar com os desafios do fenómeno migratório, são necessárias ações combinadas, pois, assim como tantas outras, a imigração é uma questão transversal que interpela diferentes atores. Às vezes, a integração não só depende das leis, mas depende das pessoas que estão entre médios, né? Portanto, maior conhecimento é melhor integração para os migrantes. Neste sentido, foi criado em 2011 o Conselho Nacional de Imigração, CNI. O Conselho é um órgão colegial de partilha de aconselhamento ao Governo em matéria de imigração. É composto por mais de 20 instituições. O Conselho teve a sua 4ª reunião em novembro de 2014, mas este órgão não funciona só em termos de reuniões ordinárias. Existem 6 grupos de trabalho constituídos pelas instituições integrantes do CNI, que devem se reunir permanentemente para garantir as intervenções definidas a nível da estratégia. A questão é como congregar, como harmonizar as intervenções dos diferentes setores, não é? Para, de alguma forma, para que caminhemos na mesma direção, que é a Estratégia Nacional de Imigração, que é um princípio unificador das diferentes atuações das instituições envolvidas. O Conselho Nacional de Imigração funciona como um fórum de concertação de orientações e políticas de atuação na imigração. Por exemplo, foi na 3ª reunião do Conselho que o Ministério da Administração Interna fez a apresentação exaustiva da nova Lei de Estrangeiros e Fronteiras, que entrou em vigor a 17 de novembro. Temos uma nova Lei de Estrangeiros que foi socializada no âmbito do CNI e que contou com uma forte concertação dos vários setores que compõem este Conselho. O Ministério das Relações Exteriores é outra das instituições com representação no Conselho Nacional de Imigração, que aproveitou uma das reuniões para apresentar e receber subsídios para o acordo de readmissão de cidadãos de países terceiros entre Cabo Verde e a União Europeia. Foi uma troca de informações muito interessante, muito participada, que dá para, digamos, afinar algumas informações que já temos, dá para visualizar alguns problemas adicionais sobre os quais temos que agir rapidamente, de forma a que este processo de entrada em vigor dos acordos se faça na maior normalidade possível, com a assunção de uma nação adulta e que sabe o que quer nesta matéria. Depois de 3 anos em funcionamento, são vários os ganhos apontados ao Conselho Nacional de Imigração. O primeiro resultado é ter todas as instituições à volta da mesa a falar da imigração, que, como eu disse, era algo que não acontecia anteriormente. Um segundo grande ganho que começou desde já na primeira reunião do Conselho, que foi a adoção do Plano de Ação para a implementação da Estratégia Nacional de Imigração. Passando esses 2 grandes ganhos que eu sublinharia, há outros em termos do parecer que o Conselho pode dar em matérias importantes. A Lei de Estrangeiros passou pelo Conselho antes de ser adotada e aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento, não é? Absolutamente, de todos os setores. Ainda que se faça questões de socialização, de apresentação, estar na mesa e ser presidido pelo membro do governo responsável pela área, eu creio que tudo isso facilita a harmonização das intervenções, e aí só posso crer que o Conselho Nacional contribui para nós melhorarmos as nossas intervenções e melhorarmos também as nossas respostas em termos daquilo que nós trabalhamos com os imigrantes. Para este novo ano, a grande prioridade é a realização do primeiro inquérito sobre a população estrangeira e imigrante em Cabo Verde, pois há uma grande deficiência de dados estatísticos e qualitativos em matéria de imigração.
Mas outras metas estão estabelecidas, começando com a divulgação do balanço dos 2 primeiros anos de implementação da Estratégia Nacional de Imigração, manter o diálogo com as associações imigrantes, promover ainda mais projetos direcionados para a integração das comunidades de imigrantes e a possível realização de um fórum sobre a imigração.